A paz do Senhor, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero responder uma pergunta que uma das nossas seguidoras, a Maria Cristina, fez a respeito do Pacto Global de Educação, se esse Pacto Global tem algo a ver com a nova ordem mundial, com o Anticristo. E a resposta é sim, tem tudo a ver. Todo tipo de programa que está ligado à global, tudo que vem da ONU, está ligado sim ao governo mundial, está ligado à nova ordem mundial, está ligado ao governo do Anticristo que está sendo preparado. E para falar sobre isso, eu imprimi aqui alguns documentos. Esse pacto global foi feito pelo Papa Francisco, baseado em um documento, uma encíclica chamada Laudato Si. Eu imprimi aqui, li alguns pontos. E temos aqui também os 7 objetivos do Pacto Global. Primeiramente, quero falar sobre o Laudato Si. Esse documento, em português, Laudato Si significa louvado sejas. Este documento é uma encíclica do Papa Francisco, no qual ele critica o consumismo, o desenvolvimento irresponsável, e ele faz um apelo a uma mudança e a uma unificação global, fala sobre alterações climáticas, fala sobre movimento global. Então, algumas palavras-chave que se destacam aqui estão diretamente ligadas à nova ordem mundial. A primeira coisa que esse movimento destaca é o cuidado da casa comum. Então, eles falam, que a casa comum, referindo-se ao planeta Terra, mas na verdade são linguagens subliminares que são colocadas aqui. Essa casa comum também é uma alusão ao comunismo. A crítica ao consumismo, na verdade, é uma crítica ao capitalismo. Logo, mostra um viés socialista nesse documento. O desenvolvimento irresponsável aqui está ligado ao controle da natalidade. Alterações climáticas está ligado à agenda climática da ONU. Aliás, a ONU é o principal órgão que está trabalhando para o desenvolvimento da nova ordem mundial e para o governo do Anticristo. Fala sobre unificação global, ou seja, o governo mundial. E esse documento foi publicado no dia 18 de junho de 2015, 18/6/2015. Tudo que está ligado à nova ordem mundial, irmãos, ele é cheio de códigos. Todos os números, todas as datas têm significados. Se pegarmos essa data, 18/6/2015, e somarmos os números 1 mais 8 mais 0 mais 6 mais 2 mais 0 mais 1 mais 5, vai dar 23, ou seja, é o código 23. Então o código 23 também é muito importante dentro do ocultismo, dentro da nova ordem mundial. Esse código 23, ou seja, o documento foi feito em 2015, mas o código 23 mostra que esse plano ele seria colocado em pleno funcionamento a partir do ano de 2023. Ou seja, o start seria dado em 2023. Outros sinais que destacam aqui também é a quantidade de páginas do documento. O documento tem exatamente 184 páginas. 1 mais 8 mais 4 dá exatamente 13. 13 também, um número muito adorado dentro das linhas ocultistas, porque o 13 é o somatório do 6, o número do homem, e o 7, o número de Deus. Logo, 6 mais 7, 13, ou seja, o homem, Deus de si mesmo, o homem independente de Deus, o homem que não precisa de Deus, porque ele é o seu próprio Deus, ele é Deus de si mesmo. Por isso este número 13 é muito adorado pelas ideologias e pelos sistemas que estão linkados à nova ordem mundial e ao sistema do Anticristo. O documento ainda critica a forma de política que se usa e propõe uma nova visão política, e também critica a forma da distribuição de riqueza atual, ou seja, exatamente uma linguagem 100% socialista, comunista, criticando a visão política conservadora e propondo aquela outra visão voltada para a casa comum, para o comunismo. O documento ainda diz, outro ponto aqui que eu marquei, achei interessante, o capítulo 3 desse documento, ele apresenta o ser humano como a raiz de todos os problemas. Logo, sendo o ser humano a raiz de todos os problemas, para se eliminar os problemas, qual a solução? Redução populacional. Outra pauta também importantíssima dentro da agenda da nova ordem mundial. A redução populacional é uma das pautas principais e existem várias ferramentas para isso.
Uma das ferramentas para reduzir a população, promovendo guerras, então eles promovem guerras. Outra forma de reduzir a população, lançando doenças, lançando enfermidades. Então também mais uma forma de promover redução populacional. Outra forma de promover a redução populacional é promovendo a agenda da diversidade, porque homem com homem, mulher com mulher, não vai procriar. Então logo isso vai contribuir com a redução populacional. E o Papa Francisco tem sido criticado por suas posições dentro mesmo da igreja. Então ali há uma divisão àqueles que não reconhecem o seu pontificado, porque ele tem aprovado as agendas que estão ligadas a essas coisas que vão contra até mesmo o cristianismo. Ele tem sido reconhecido ali como um papa comunista. Há uma página aqui do documento também que, pasmem, fala sobre união íntima com outros seres da natureza. Então, ou seja, zoofilia. Então, união íntima de pessoas com animais. Até isso é citado nesse documento. Então, não, diz aqui que não pode ser autêntico o sentimento de união íntima com outros seres da natureza, se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação com os seres humanos. Então, desde que haja preocupação com os seres humanos, pode haver então relação íntima com outros seres da natureza, como animais. Vejam bem. Então, o que o documento está dizendo. Aqui também incentiva a comunhão universal e a família universal, ou seja, o ecumenismo, a reunião de todas as religiões. Pauta também da nova ordem mundial. Mas vamos então ao Pacto Global, né? Aliás, Pacto Global, então é uma proposta para a educação. E veja bem o que os filósofos do socialismo, os filósofos marxistas falam a respeito disso. Um famoso entre eles, Antônio Gramsci, ele disse o seguinte: não tomem os quartéis, tomem as escolas e as universidades. Não ataquem os blindados, mas ataquem as ideias. Então, Antônio Gramsci, ele escreveu isso. E desde então nós vemos que no decorrer dos anos eles têm feito isso. Principalmente as faculdades federais se tornaram centros de formação marxista, centros de formação ideológica. Com certeza, assim como eu, você também conhece pessoas jovens que de boa índole, que foram e depois de 4, 5 anos retornaram totalmente transformados, e não para melhor, mas uma situação deplorável, como alguns que eu conheço e talvez você deve conhecer também. E dentre os 7 objetivos do Pacto Global, vou estar lendo os 7 aqui, vemos também essa linguagem, um plano ideológico voltado para a nova ordem mundial. Número 1, colocar a pessoa no centro, ou seja, colocar a pessoa no centro de cada processo educativo. Isso está relacionado a uma doutrinação ideológica. Colocar a pessoa no centro também está ligado ao antropocentrismo e ao egocentrismo, onde prevalece a vontade da pessoa, independente daquilo que é certo ou errado. Ponto número 2, ouvir as gerações mais novas. Esse aqui é terrível, né? Escutar a voz das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Então, é o segundo ponto aqui do Pacto Global da Educação. Isso me faz lembrar o texto bíblico do rei Roboão, quando ele assumiu o reinado de Israel. Isso está no segundo livro de Reis, capítulo 12, do verso 6 ao 8, e também no segundo livro de Crônicas, no capítulo 10, do verso 6 ao 8. Então, ao invés de pedir conselho aos anciãos, a Bíblia diz que Roboão ele rejeitou o conselho dos anciãos e foi pedir conselho aos jovens da sua idade, que não foi um conselho bom, foi um conselho desprovido de experiência. E logo então viu-se um reinado terrível da parte dele, porque ele não quis ouvir a voz dos sábios, a voz da sabedoria, mas quis ouvir a voz das gerações mais novas, dos inexperientes. E esse plano propõe exatamente isso. Ao invés de ouvir a voz da experiência, de pessoas experimentadas, não, ouvir a voz agora dos inexperientes. Ponto número 3, promover a mulher. Na verdade, é uma linguagem aqui simbólica, porque na verdade está voltado ao feminismo, promover o feminismo. Ponto 4, responsabilizar a família. Se o seu filho ou se a sua filha não quis cumprir a agenda progressista, você é o responsável por não permitir que ele cumpra esta agenda.
Então você deve ser penalizado se o seu filho ou sua filha não quiser participar desta agenda progressista. Ponto número 5, se abrir a acolhida dos vulneráveis e dos marginalizados. Então eles têm uma ideia aí de criar, de polarizar grupos, né, para colocar um grupo contra o outro. Então cria-se vários grupos e colocam uns contra os outros, dizem ser marginalizados, discriminados, mas na verdade eles forçam a barra com respeito a isso para promover esta agenda progressista da diversidade. Então esse ponto número 5, se abrir a acolhida dos vulneráveis e marginalizados, é exatamente a agenda progressista da diversidade. Ponto 6, renovar a economia e a política. Então, na verdade, isso já está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, né? A Constituição que se dane. Quem está lá na frente agora faz o que quer. Então está acontecendo essa renovação, entre aspas, né, na economia e na política. Até mesmo tirando a concorrência, colocando inelegível quem provavelmente será eleito nas próximas eleições. Então já se coloca inelegível, tira-se a concorrência e ficam ali permanentemente. Inclusive, não sei se vocês perceberam, na última campanha, o atual presidente ele disse que é a última vez que ele estaria concorrendo à presidência. Vocês estão achando por quê? Vocês não entenderam a mensagem subliminar, não? Então não é que ele ia concorrer só agora e depois não ia entrar mais. Por quê? Porque das próximas não vai haver eleição. Então eles estão entrando para ficar permanentemente, conforme o socialismo faz em todos os países que ele toma conta. E por fim, número 7, cuidar da casa comum, ou seja, cuidar do comunismo, das coisas comuns, das ideias comuns, dos planos comuns dentro da elite global que está preparando o mundo para receber o anticristo. Esse então é o Pacto Global da Educação. Ele tem sim tudo a ver com a nova ordem mundial, tem tudo a ver com o governo do anticristo. E aqueles que estão apoiando tanto a linha política, nós temos aqui no nosso país, o atual presidente está apoiando, o sistema religioso, porque o sistema do anticristo é exatamente o sistema político e religioso que vão estar se ajudando um ao outro. Porque o anticristo será um líder político, o falso profeta um líder religioso, ou seja, a política e a religião vão estar trabalhando juntas para cumprir os propósitos dele. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo, deixe aí agora o seu like, seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Deixe aí o seu comentário, o que você acha a respeito disso, sua sugestão de assuntos também que você gostaria que fossem tratados neste canal. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.